o capital, então nessa época aqui do JK, né, o que ajudou também, o capital monopolista internacional iniciava uma etapa de investimentos diretos em indústrias dos países subdesenvolvidos, aquela coisa lá do desenvolvimento associado, né, que eu falei. Então, também começa a surgir aqui essas grandes empresas internacionais do setor automobilístico e dentre outras. Então isso vai ajudar para que o crescimento industrial do Brasil fosse mais intenso. Com licença. Então, como é que foi o programa de metas exatamente, né? Ele foi elaborado com base em estudos e diagnósticos de diversas comissões e missões econômicas, desde 1940. Então, o BNDE, a Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, CEPAL, e indicava a necessidade de eliminar os pontos de estrangulamento, né, que é a indústria de base, energia e transporte, e além da alimentação e educação. E quais foram os preços? Ele aumentou muito o crescimento, a produção industrial nesse período, né, cerca de 80%. E quais foram os setores? Transporte, ácidos, mecânica, eletricidade e comunicações. Então aqui é o início do rodoviarismo, né? Ele vai abrir estradas no país todo e exatamente fazer com que, esse boom do transporte, esse boom da indústria automobilística tivesse um amparo na infraestrutura nacional, né? Então foi a opção pelo rodoviarismo que foi feita nessa época, né? Que acabou não sendo muito boa, como a gente pôde ver nos dias de hoje, naquela greve dos caminhoneiros, enfim. As metas, como eu tinha falado, né, as metas deveriam ser definidas e implementadas em estreita harmonia entre si. E os investimentos em determinados setores pudessem refletir-se positivamente na dinâmica dos outros, que era uma diferença do plano SALT, né? Então, eles tinham planejamento de desenvolvimento para a diminuição das importações. E como é que ele foi operacionado, né, o plano de metas? Foi criado o Conselho de Desenvolvimento, subordinado à presidência, que era exatamente o detalhamento e execução desse plano. E foi usado exatamente todo o aparelho estatal para que esse plano de metas desse certo. Então a indústria de base cresce aproximadamente 100% nesses 5 anos de governo. Só que o plano de metas vai apresentar alguns problemas. Um deles são os elevados gastos públicos. O déficit nas contas públicas dobrou, o que é o endividamento do Estado, né? Esse rápido desenvolvimento causa um desequilíbrio que é um desequilíbrio provocado pelo aquecimento da demanda, né? Procura maior que a oferta, então isso vai gerar inflação dos preços. E os salários ficam defasados por causa da inflação, então os trabalhadores ficam descontentados. 1959 é um ano com muitas greves. A elevação do valor dos produtos importados e queda dos preços dos produtos exportados pelo Brasil, como o café. E além disso, o FMI ele vai impor, porque o plano de metas estava dependendo também de empréstimos do exterior, né? Que o Juscelino Kubitschek ele tinha esse tripé de desenvolvimento, os investimentos diretos estrangeiros, os empréstimos externos, emissões, essa coisa aí da união entre o capital estatal, o capital privado e o capital estrangeiro, né? Então dependia também do capital estrangeiro. E o FMI ele vai impor essas condições para realizar novos empréstimos, o que o JK não aceitou. Aí o governo brasileiro rompe com o FMI em 1959. Então vai começar a gerar esses problemas aí que vão respingar nos próximos governos. Vai realizar uma abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro, né? Apesar de ser um período de grande desenvolvimento da indústria, também foi um período de abertura da economia brasileira. Então foi uma facilidade para a importação de máquinas e equipamentos industriais, entrada de capitais estrangeiros, desde que associado ao capital nacional, processo de internacionalização do mercado interno, o que altera o quadro econômico do brasileiro. Só que esse desenvolvimentismo aí não aboliu a dependência tecnológica nem extinguiu a dependência estrangeira. Os lucros continuavam sendo enviados para o exterior, ou seja, para os centros hegemônicos capitalistas. Então, teve os seus benefícios e seus malefícios, né? Então, a gente pode resumir, né? Aqui tem mais alguns detalhes, né? Que é o crescimento econômico, estabilidade política, o aumento da inflação, deram ao povo brasileiro o sentimento de que o subdesenvolvimento não deveria ser uma condição imutável. Ou seja, acreditava no desenvolvimento do país, né? Então a gente pode resumir o governo Juscelino Kubitschek no fato de que ele soube administrar bem as diferenças que existiam no Brasil, as diferentes correntes políticas e ideológicas que existiam no Brasil, soube utilizar a disponibilidade de capital que tinha para promover o desenvolvimento. Só que, como foi um desenvolvimento muito rápido e digamos, foi baseado no empréstimos, enfim, acabou que gerou alguns problemas que ficaram evidentes mais tarde, né? E basicamente o governo de JK é isso. Aqui é só parte de conclusão, né, para quem quiser ler um pouquinho. Aqui também alguma parte de especificação, né, detalhes. E espero que eu tenha ajudado e muito obrigado.